Certa vez, os discípulos de Jesus estavam achando muito duras as palavras do Mestre. E Jesus, sabendo dos seus pensamentos, perguntou: querem desistir da caminhada? Vocês querem também parar de me seguir? E Pedro respondeu: para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? A palavra que nós temos falado aqui não é uma palavra qualquer. O livro que eu estou lendo aqui não é um livro qualquer. Eu estou falando de palavras que são palavras de vida eterna, de palavras que geram vida em mim e em você que está me ouvindo e crê nessa palavra. Hoje é dia 22 de janeiro e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. E você, mais uma vez, é o nosso convidado, seja muito bem-vindo. Nosso convidado, a nossa convidada, você que me escuta aí do outro lado. O capítulo 20, ele fala primeiramente sobre uma parábola dos trabalhadores na vinha. Depois Jesus prediz a sua morte e ressurreição novamente. E por fim, fala de um pedido aqui da mãe de Tiago e João. Começando aqui Mateus capítulo 20, nessa primeira parábola. Essa parábola aqui, na verdade, todo o capítulo de Mateus, Jesus vem pregando a sua mensagem, Jesus vem pregando o reino dos céus que nós acessamos por meio do arrependimento, da fé no Senhor Jesus, e assim nós acessamos esse reino que é espiritual. E Jesus continua aqui o esforço de ensinar aos seus discípulos e de nos ensinar como é que se explica um reino que é espiritual, para que nós, na nossa compreensão limitada do mundo espiritual, que nós, via de regra, não vemos, vamos entender o funcionamento do mundo espiritual. Então, nesse sentido, Jesus traz várias parábolas, várias comparações sobre como funciona o reino dos céus e o mundo espiritual. E aqui ele começa não diferente. Capítulo 20, versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a... Muitas parábolas de Jesus começam dessa forma, porque o reino dos céus é semelhante a... E ele vai contar uma história para dizer a que o reino dos céus é semelhante, como funciona o reino dos céus. Nessa parábola aqui, vamos ler aqui o versículo 1 completo. Ele vai dizer assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para pagar salário a trabalhadores para a sua vinha. Ele tinha uma vinha, uma plantação de uvas, e ele saiu de madrugada para pagar as pessoas para trabalharem na sua plantação de uvas, na sua vinha. E ajustou com esses trabalhadores, diz aí no versículo 2, 1 denário por dia. Um denário, a moeda da época. E ele saiu na madrugada, encontrou trabalhadores e falou: tu queres 1 denário? Quero, pois vem trabalhar. Como esses trabalhadores que ficam na rua esperando um trabalho, muitas vezes. Então, ele foi lá e disse: você quer trabalhar na minha vinha? Quero. Tá bom, vou lhe pagar 1 denário. Beleza. Aí aqui conta na parábola que esse dono de uma casa, ele saiu na madrugada, ele saiu às 9 da manhã, chamou mais trabalhadores, ele saiu ao meio-dia, encontrou mais pessoas, chamou os trabalhadores
ele saiu às 15 horas e chamou mais trabalhadores. E ele chegou na hora 1/10, ele chegou às 17 horas. E diz aqui, ele chega para algumas pessoas e pergunta: por que vocês estão desocupados? E essas pessoas dizem: porque ninguém nos contratou. Ele diz: pois vem trabalhar também e eu vou pagar para vocês 1 denário. Para todos esses trabalhadores aqui, esse dono dessa vinha prometeu pagar quanto? 1 denário. Só que o primeiro começou a trabalhar na madrugada, o segundo grupo às 9 da manhã, o terceiro grupo ao meio-dia, às 15 e às 17 horas. Mas todos eles, o acordado com cada uma dessas pessoas foi pagar quanto? 1 denário. Versículo 8 diz que ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário de 1 denário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E ele foi pagando dos últimos. Quem eram os últimos? Os que tinham chegado às 17 horas, às 15 horas, ao meio-dia, e foi chegando nos primeiros. Mas diz aqui que quando chegou nos primeiros e que eles viram que iam receber só 1 denário, eles esperavam que iam receber mais, que iam receber uma quantia maior pelo seu dia de trabalho, porque eles trabalharam mais. E diz aqui que eles murmuraram contra o dono da casa, eles reclamaram. Eles chegaram para o dono da casa e disseram: poxa, a gente trabalhou o dia todo e esse daí chegou agora, 3 horas, o outro chegou 5 horas e vai ganhar a mesma coisa que eu estou ganhando? Não. E o que o dono da vinha respondeu, o proprietário? Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Diz aí no versículo 13. Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último tanto quanto eu dei a ti. Porventura não me é lícito, não me é legal fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aqui tem 2 ensinamentos a respeito do reino dos céus muito importantes. O primeiro deles aqui, não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Cada um desses trabalhadores fez um acordo de receber 1 denário. Se esse foi o acordo, por que ele estava reclamando? Porque o outro também. Por que ele queria mais do que? Possivelmente todos esses trabalhadores tinham as suas famílias para sustentar, tinham filhos para criar, tinham que receber a paga pelo seu salário. Jesus começou essa história falando que no reino dos céus é assim também. É a mesma coisa. Tem pessoas que nascem nos caminhos de Deus, cujos pais ensinam a palavra de Deus desde criança. Tem pessoas que nunca conheceram uma vida mundana, nunca beberam, nunca usaram nenhum tipo de droga, nunca se prostituíram com outras pessoas. A prostituição bíblica não é o sexo por dinheiro, é o sexo fora da aliança do casamento. É isso que eu me refiro à prostituição. Então, há pessoas que viveram sempre de uma forma certinha, vou dizer assim, e desde criança estão nos caminhos de Deus.
E essas pessoas muitas vezes podem se incomodar pelo fato de que outras pessoas foram tocadas por Deus, conheceram a mensagem da cruz, resolveram se arrepender dos seus pecados aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50, aos 60. Os trabalhadores são chamados à vinha, ao reino, o tempo todo. O vinde a mim, Jesus está dizendo, vinde a mim, arrependam-se dos seus pecados, siga-me. Esse convite está sendo feito o tempo inteiro. Mas as pessoas são alcançadas em diferentes idades. Tem gente que acha isso injusto. Assim como esse trabalhador aqui também disse, é injusto. Murmuraram contra o dono da casa. Como que você os igualou a nós? Mas Jesus disse, o dono aqui disse, não te faça injustiça. O combinado com todo pecador que se arrepende dos seus pecados, confessa o Senhor Jesus, aceita o seu sacrifício e se torna o seu seguidor, é o acesso à salvação, ao reino dos céus e à comunhão com Deus restaurada. Nós passamos a ouvir a voz de Deus e do Espírito Santo e nós passamos a nos comunicar novamente com Deus, quando antes disso a nossa comunhão estava quebrada. Isso pode acontecer na infância, na idade adulta, na velhice. Quando Jesus foi crucificado, 2 bandidos do lado dele. Um se arrependeu e o outro não. Na sequência, eles morreram. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, quer dizer que eu posso fazer coisa ruim a vida inteira e perto de morrer eu me arrepender e eu vou ser salvo? Sim. Se você realmente se arrepender, sim. Apesar de que eu acho isso extremamente difícil de acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas se a pessoa passou a sua vida inteira na incredulidade, dificilmente ela vai crer. Então, essa parábola, ela nos diz para a gente não ter o coração mau, diz para nós não sermos invejosos. E eu tenho uma história também a esse respeito, né? Certa vez eu estava recém-convertido, mas assim, já com alguns meses na caminhada com Deus. E eu me lembro que eu já estava talvez com 6 meses caminhando com Jesus. E eu me lembro que tinha uma jovem que estava recém-chegada na igreja, tinha menos de um mês ou um mês. E nós estávamos em um culto uma vez e a gente estava em oração, fomos lá para frente e eu vi ela orando em línguas. E à época eu não orava em línguas estranhas e eu buscava, pedia a Deus o batismo no Espírito e eu fiquei assim, né, com aquela sensação. Eu me lembro que no dia eu parei em oração, fiquei olhando para ela, olhando assim, com inveja mesmo dentro de mim, pensando, meu Deus, eu cheguei a mais tempo do que ela, eu tenho te pedido e o Senhor deu para ela primeiro do que para mim. E eu tive inveja dentro de mim. Mas eu estava no começo da minha caminhada. Depois eu entendi que Deus tem um tempo, Deus tem um tempo para cada coisa, para cada pessoa. Deus derrama os seus dons segundo a vontade dele e não a minha, os seus dons, os seus propósitos, os seus desígnios. Mas ele nos convida, todos nós, para trabalharmos no seu reino, para o avançado reino dos céus. E
em diferentes tempos. E a paga para todos é a salvação, é a vida eterna, é a presença do Espírito Santo, é a cura para os nossos males, é a vitória sobre o pecado. É tudo isso que Jesus tem a oferecer, independente do tempo. Então, mas na nossa carnalidade, muitas vezes a gente quer acusar as pessoas que estão chegando depois e a gente tem que se manter vigilante em relação a isso. Nós temos que acolher os nossos irmãos, ajudar, pegar na mão, amar e nos doar de corpo, alma e coração por todo aquele que chega para se render aos caminhos de Deus. E assim como muitos tiveram misericórdia de mim, eu tenho que ter de outras pessoas. Assim como eu fui ajudado, geralmente assim como eu cheguei nos caminhos de Deus com a vida toda despedaçada, toda quebrada, é assim que muitas pessoas chegam. Mas depois elas são curadas por Deus, depois elas crescem na fé. Essa obra de Cristo, são infindáveis os testemunhos de restauração pessoal, familiar, da obra milagrosa que Deus faz. E você está sendo convidado também para ser um trabalhador dessa vinha. Vem com a gente. Porque muitos são chamados, versículo 16 diz, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitas pessoas são chamadas, o nome de Jesus saiu de uma pequeníssima região de Israel, de poucos discípulos, pessoas simples, e a mensagem da cruz se espalhou por todo o planeta Terra. A pregação do Evangelho avançou por toda a Terra e eu estou aqui ajudando na proclamação dessa mensagem. Muitas pessoas são chamadas, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não porque Deus está escolhendo, eu quero esse, eu não quero aquele, mas porque muitos são chamados, mas nem todos que são chamados querem realmente seguir Jesus, querem realmente segui-lo, viver em obediência à palavra de Deus, se submeter aos seus desígnios e caminhar e se tornar verdadeiros seguidores do Mestre, de Jesus Cristo. Por que, Emanuel, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Temos falado aqui no decorrer das meditações em Mateus, falamos que larga é a porta que conduz à perdição. Estreita é a porta que conduz à salvação. Porque não é de qualquer jeito. Nós chegamos a Cristo de qualquer jeito, mas nós temos que permitir, ao caminhar com Ele, que o reino de Deus venha a nós. Nós temos que permitir que o Espírito Santo nos transforme. E muitas vezes a gente não permite. Muitas vezes a nossa vida, a nossa vontade grita mais alto do que a vontade de Deus. E muitos desistem, muitos se afastam, muitos se desviam. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E essa palavra é para mim e para você. Eu peço a Deus, diante dessa verdade, misericórdia sobre a minha vida, para que eu tenha firmeza nos seus caminhos e na obediência a Deus, porque se não for pela graça de Deus, a qualquer momento eu posso me distanciar da vontade de Deus e passar a viver as minhas próprias vontades. E isso vai me conduzir ao caminho de morte que eu vivi durante muito tempo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros podem se tornar os últimos.
Do versículo 17 até o versículo 19, Jesus diz novamente que vai ser morto e crucificado. Ele fala isso pela terceira vez de uma forma muito clara. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Glória a Deus. Jesus, pela terceira vez aqui, fala sobre isso de uma forma clara. Mas ele fala por diversas outras vezes nas entrelinhas. Jesus sabia exatamente do seu propósito aqui na terra. Na outra parte aqui, tem um pedido aqui da mãe de Tiago e João. A mãe de Tiago e João, mulher de Zebedeu, adorou a Jesus e pediu: Jesus, no teu reino, manda que o meu filho se sente um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus estava fazendo um esforço, contando parábolas para tentar explicar o reino dos céus, mas muitos ainda estavam achando que o reino era aqui na terra, que Jesus ia se tornar um rei e ela queria que os dois filhos dela, como se você aí que gosta de política, eu quero trabalhar como deputado fulano e eu quero ser o chefe de gabinete do deputado, eu quero ser o outro, eu quero ter um cargo lá em Brasília. Foi isso que a mãe de Tiago e João pediu: Jesus, no teu reino, quando tu se eleger aí nesse reino dos céus, bota meus filhos do teu lado e outro do outro. Ainda não tinham entendido a característica do reino dos céus. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Poderei vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam: podemos. O cálice que Jesus estava para beber é o cálice da ira de Deus. A ira de Deus está voltada para todos nós por conta dos nossos pecados. E Jesus estava para se dar, ele tinha acabado de falar aqui: olha, eu vou ser escarnecido, açoitado e crucificado. Esse é o cálice que eu vou beber, é a ira de Deus que viria sobre todos nós pecadores, mas que foi toda sobre Jesus. Cálice da ira de Deus. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E ela, sem entender nada, podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas assentar à minha direita e à minha esquerda compete ao meu Pai, disse Jesus. E os outros discípulos se indignaram com eles, porque os outros discípulos começaram a: como é que vocês estão querendo tomar a frente da gente, querem pegar os melhores cargos nesse reino, não é assim. Aí Jesus aqui deu um ensinamento sobre... Jesus já tinha dito quem seria o maior no reino dos céus. Jesus diz: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os maiores cargos exercem autoridade sobre eles. Não será assim no reino dos céus, pelo contrário. Tornar-se grande entre vós aquele que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro no reino dos céus será o vosso servo. E aqui Jesus dá outro ensinamento precioso. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus diz aqui que se a gente quer ser grande no reino dos céus, nós temos que servir
e não querer ser servido. Nós temos que servir para sermos grandes no reino dos céus. E aqui dá o exemplo do próprio Jesus, que não veio para ser servido. Jesus é Deus, se fez homem, é homem, se fez servo. Ele veio para servir. E nós, que somos pequenos cristos cristãos, temos que tomar o exemplo de Jesus e somos servos. Estamos aqui para servir outras pessoas, para dar a nossa vida por outras pessoas, assim como fez Jesus. E assim é que nos tornaremos grandes no reino dos céus. Foi assim que Jesus nos ensinou. Não é mandando, não é dando ordens, não é querendo pessoas para me servir, é servindo, é me tornando servo, é me rebaixando, é me diminuindo, é me humilhando. Assim eu me tornarei grande no reino dos céus. É isso que Jesus nos ensina. Mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, Jesus morreu para dar a sua vida pelo resgate de muitas pessoas, de todos aqueles que creem no seu sacrifício. Por fim, Jesus sai aqui à cura de 2 cegos de Jericó. Essa história aqui volta a falar das curas de Jesus. Jesus cura o tempo todo. Muitos capítulos de todos os evangelhos mostram as curas de Jesus. Uma coisa que a gente que é servo de Deus, que crê em Jesus, não podemos deixar de crer é que Ele nos cura. Porque Jesus cura muitos. Hoje, tantas doenças que existem no mundo, tantas doenças mentais, tanta ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tantas doenças físicas, tantos distúrbios de pele, tantas alergias, tantas coisas. E a gente tem que crer nesse Deus que cura. Temos que caminhar com Ele, mas não é do meu jeito, é do jeito dele. Saindo ele em Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram. Clamar é gritar. Clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Ei, sempre que você clamar por Jesus, vai ter oposição. Vão reclamar de ti. Sempre que você estiver no nível de entrega a Jesus, vai ter gente de oposição dizendo: ei, para com isso, cala tua boca. Tu tá ficando doido, tu tá virando fanático. Fizeram uma lavagem cerebral. Fizeram uma lavagem na tua cabeça. Para de falar desse negócio de Bíblia, tá ficando doido. Foi o que aconteceu aqui com os cegos. Mas eles gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então Jesus chamou e perguntou: que quereis que eu vos faça? Talvez estivesse claro, para Jesus. Eles eram cegos, mas Jesus perguntou. Talvez Jesus os estimulou a fazer alguma oração, a pedir em oração. Você tem pedido em oração a sua cura? Você tem: Jesus, eu quero a tua cura? E aqui Jesus pergunta: que quereis que eu vos faça? Aquilo que você precisa de Jesus, você está colocando em oração diante do trono dele? Mas atrás Jesus nos estimulou a orar. Responderam os 2 cegos: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos, recuperaram a vista. E depois que eles recuperaram a vista, eles foram o seguindo. Esses cegos foram curados
e esses cegos se tornaram seguidores de Jesus. Esses cegos passaram a andar com um coração grato a Jesus pelos seus grandes feitos. Jesus curou a muitos e Jesus continua curando até hoje. Você pode crer nessa palavra. E se você tem alguma doença, você pode colocar diante de Deus em oração, que Ele vai te curar. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração em mais esse dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde de todo mal, que Deus leve até você o caminho da salvação e da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. E até amanhã.